Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Valmir Edson, sou psicólogo, tenho formação no método ABA, pós-graduação no transtorno do espectro do autista, em psicomotricidade, pós-graduação também na área da saúde mental. Resolvi compartilhar algum vídeo com vocês para falar desse transtorno do espectro autista, que tem muitos profissionais que às vezes vêm me perguntar, né, como que é feito, como que faz uma avaliação, e muitos pais também às vezes têm dúvida, será que meu filho tem, será que não tem? Então assim, hoje em dia, com 18 meses, já dá pra gente fazer uma avaliação, um diagnóstico se essa criança tem ou não, se ela se enquadra dentro do quadro do espectro do autista ou não. É lógico, quem vai poder lá na frente dar um laudo, né, se essa criança tem ou não, é um neurologista, um pediatra infantil ou um psiquiatra infantil, tá? Então assim, lógico, vem para o psicólogo, ele faz aquela avaliação, né, e vê se ela enquadra ali dentro. Lógico, esse profissional também tem que estar capacitado para, né, saber se fazer um diagnóstico bem feito, tá? Então assim, vamos lá. Um dos fundamentos do espectro do autismo é o quê? Contato visual, a linguagem, o isolamento social. Então assim, hoje em dia dá para você descobrir, a criança vai para uma creche cedo. Então assim, ela tá brincando com as outras crianças, ou ela brinca isoladamente, tá? Ela fica num canto parada olhando para a parede, para o teto, ou ela tem restrições quando sai daquela rotina, quando quebra aquela rotina, tá? Ela brinca com as outras crianças com funções objetivas de uma vida social. Então assim, dá para observar isso daí, tá? Ela brinca com os brinquedos dela, assim, ó, ela fica enfileirada, ela fica de frente a uma televisão, com os objetos enfileirados. Então, esse é de umas características do espectro. Ela brinca com funções ou ela fica enfileirando os objetos, tá? Outra coisa, ela fica com esse objeto fazendo, girando. Tem crianças, muitas crianças, que às vezes fica com o quê? Com o objeto girando, porque é um círculo e é interessante para ela. Não está tendo função nenhuma, simplesmente ela está rodando. Tem umas que pega barbante, ela carrega consigo algum objeto, determinado objeto. Tem criança que carrega carrinho, tem criança que carrega boneca, tem criança que carrega um paninho. Então são coisas que dá pra gente ir prestando atenção e verificando se essa criança se enquadra dentro do quadro ou não, tá? Essa criança fica andando de um lado para o outro sem parar, ela vai de um canto, vai para o outro, fica rodando sem parar. Ela fica pulando, saltando, tá? Ela tem estereotipias. Qual que é a forma das estereotipias mais comum? Ficar fazendo o movimento do flapper, ficar balançando o corpo, entendeu? Ficar às vezes rodando de um lado para o outro sem sentido, e sim porque ela tem uma estereotipia motora, tá? Ela tem uma ecolalia, que é uma das linguagens que as crianças às vezes têm muito, né? Qual que é uma ecolalia imediata e qual que é a ecolalia tardia? A ecolalia imediata é o quê? Por exemplo, eu falo assim, Pedro, toma essa tartaruga. Pedro, toma essa tartaruga. Aí o Pedro responde, Pedro, toma essa tartaruga. Então ele está repetindo o que eu estou falando, está servindo de espelho, né? Então assim, isso é uma ecolalia imediata, tá? Uma ecolalia tardia que acontece também, às vezes com frequência, é a ecolalia tardia. Por exemplo, a criança assiste um filme, ouve um desenho, depois ela começa a repetir aquela frase todinha do desenho ou do filme que ela assistiu, tá? Então assim, ela anda na ponta dos pés. Se ela anda, a gente tem que verificar, é uma das características que ela pode ter.
se enquadra dentro do quadro do espectro do autista. Ela responde às solicitações dos seus pais. Às vezes uma criança com 1 ano e meio, 2, quando você chama ela, por exemplo, de Pedro, de Paulo, de João, Maria, então assim, você fala, parou, não faz isso, ela imediatamente para. A criança que tem um autismo, às vezes ela não responde essas solicitações dos seus pais, tá bom? É assim, seu pai, quando a criança, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, 2, o seu pai ou a sua mãe saiu de dentro de casa, retornou, essa criança sorriu para você, ela tem uma excitação no sorriso ou não, tá? Ou você saiu, deu tchau para ela imediatamente sorriu ou ficou triste porque você está saindo ou porque você está retornando. Então assim, tem que ver, isso aí é característica do autismo. Tem muita criança que tem autismo que já é um adulto e você chega ou você dá um abraço nela e para ela tanto faz. Isso aí está dentro do quadro do espectro do autismo. Então assim, quanto mais cedo eu descobrir isso aí, mais cedo eu vou trabalhando com essa criança, mais cedo ela vai desenvolvendo, tá? Trabalhando o quê? Dentro das regras sociais, dentro da linguagem. Essa linguagem que essa criança tem uma função adequada ou não. Tá bom? Então assim, contato visual, se ela fica andando de um lado para o outro, se ela fica pulando, se ela tem o costume de ficar enfileirando objeto, se ela fica rodando objetos. Então assim, são coisas que estão dentro do espectro do autismo. O isolamento social, se ela tem um contato, conforme eu falo com essa criança, ela imediatamente responde ao meu chamado ou não, ou para ela tanto faz. Se ela estiver brincando, ela vai ficar assim ou não. É lógico, ela fala, essa fala dela tem mais de 2 ou 3 funções dentro da palavra, né? Dentro do significado, conforme ela fala. Bolinha vermelha. Então, por exemplo, ela está com uma bolinha dessa daqui, ela perdeu essa bolinha caiu ali, então ela chega e fala, papai, mamãe, perdi a bolinha, papai, mamãe, bolinha vermelha. Então, bolinha vermelha tem que ter um significado contínuo, numa frase para ela, tá bom? Se isso aí acontecer, ela está dentro do espectro do autismo ou não. Aí você tem que observar e imediatamente levar a um profissional para ele poder trabalhar com essa criança, né? Se ela estiver dentro desse quadro, tá? O F84, CID F84, que é o CID 10, F84, aí depois tem o F84.1, F84.2 e F84.3. Lá na frente eu explico qual o significado do 84.1, 84.2 e 84.3. Tá bom? Então, no primeiro momento, é isso que eu quero passar para vocês. Dentro do espectro do autismo, esse é um dos significados que a gente tem que observar e ficar atento para ver se essa criança está ou não. A partir dos 18 meses, a gente já tem que observar, tá bom? Quem gostou, curte lá o nosso canal, compartilhe, que muitas pessoas podem estar